Cara, se eu for falar do meu jogo favorito, eu vou ter que voltar pra uma época não tão antiga, mas era basicamente antes da existência de uma ideia desse servidor, porque na época eu tava preocupado em ser o melhor do mundo. Hum. Vou voltar, eu vou voltar lá para aquele jogo mobile, onde naquele basicamente ficou para contar em podcast, né? Alguma hora o assunto ia vir, né? O jogo em si que eu tô falando, ele é um jogo que atualmente não existe mais em modo online, porque a empresa que faz ele faliu, que é o Basu Mobile Sport. Esse jogo, em resumo, ele consiste no seguinte: você imagina um Tetris competitivo, onde basicamente você tem que preencher os blocos na tela para poder. Existe isso, por exemplo, no Puyo Puyo Tetris, que você preenche a tela e completa as layers para poder mandar mais blocos na tela na tela do oponente. E basicamente aquele que tiver a tela lotada perde, o que conseguir manter a tela limpa acaba vencendo. Quer dizer, é quem deixar a tela lotada perde. E manter a tela limpa, os dois podem continuar mantendo a tela, mas enfim. A mecânica dele era diferente porque ele não era de completar layers, ele tinha os blocos de conexão. Que basicamente você pegava o cachorro, conectava no osso, o coelho conectava na cenoura. Era. Tipo o Baco Baco Animal. Eu não tô. Oi? Tem um jogo chamado Baco Baco Animal para Master System, que era assim. Eu não sei se é parecido, eu vou até dar uma olhada depois. Mas, em resumo, era quatro blocos que causavam a conexão e quatro blocos para conectar. Por exemplo, você tinha vários ossos na tela, você botava um cachorro com aqueles ossos todos. O jogo variava, ele tinha complexidade de um sistema de combos, de um sistema de velocidade de montar as layers, porque basicamente você escolhia o formato que caía pelas coisas. Ele era bem complexo. O que me marcou nesse jogo, em resumo, foi que, na primeira vez, eu consegui realizar uns sonhos miúdos e ter um destaque que eu nunca pensei que poderia ter na minha vida inteira. Eu acho que a minha determinação de fazer hoje qualquer coisa pelo meu futuro, eu vou dizer artístico para poder contextualizar, mas não necessariamente artístico que eu quero dizer. E, em resumo, se hoje eu tô determinado a chegar em lugares mais altos é porque esse jogo me mostrou que eu posso. Porque começou basicamente com eu tendo um foco nesse jogo. Em 2 semanas eu acabei chegando nas melhores posições do país no jogo que tinha. O jogo ele tinha uma base de 100 mil players, mais ou menos, sabe? Era bem dividido entre o mundo. Não demorou, cheguei entre os melhores do país. A gente conseguiu uns contatos. A gente montou um grupo no WhatsApp na época para poder negociar, para poder conversar mais sobre o jogo. E não demorou muito tempo pra gente conversando, evoluindo, até que a gente chegou nas melhores posições. A gente começou a ser notado, a gente começou a se envolver mais na comunidade. Um pouco depois, a gente acabou descobrindo os torneios e, em resumo, é o seguinte: a gente criou nossa própria equipe, entrou na comunidade internacional como os primeiros brasileiros naquele jogo. Ficou, caralho, que negócio é esse? Brasileiro nem sabe jogar o bagulho. Chegamos lá, metemos uma porrada em todo mundo, em resumo. Mas um negócio que marca sobre os torneios, em resumo, que são as Copas da Reddit, que os torneios oficiais aconteciam pela comunidade da Reddit. Na época já tinha os melhores de consideração, sabe? A gente já tinha pontos altos como o francês, o espanhol, principalmente esse espanhol, ele era venerado em todo lugar que você imaginava. Teve um dos torneios, em resumo, onde literalmente a partida final foi entre ele e eu. Nessa partida muito tensa de 3-2, eu comecei a ser notado um pouco mais. Que basicamente eu só passei por cima do fato de que o cara era o melhor do mundo e venci aquele torneio pra equipe. Nisso a gente já tinha conseguido os negócios que um dos brasileiros tinha pegado a liderança quer dizer, a liderança do score mundial. Foi o primeiro. Foi a primeira pessoa da América inteira, desde a anglo-saxônica até a latina, a pegar aquela posição. Eu não. Como muitos pensam, não fui o primeiro a pegar. Muito daquela época que eu digo. Ah, eu tô vendo aqui a imagem que você mandou. Sim, é basicamente nesse contexto. Eu até de. Baco Baco. Na verdade, o visual é até o mesmo. E ele é meio competitivo também, porque no Baco Baco Animal você tá andando assim, encontra alguém, vou desafiar você, e aí vocês começam a jogar.
Ok, eu até depois eu vou dar uma olhada nesse jogo. Essa enfermeira aí no meio, hein? Sem enfermeira. Ui, ui. Caraca, é um monte de vetor, vocês são doentes. Queria falar não, galera, mas é um equi desnecessário. Que bom que não vai ter nem imagem nem enfermeira, mas enfim. A gente tem que- prosseguiu. Não. Ai, a gente prosseguiu. Eu faço enfermeira, não se preocupa não. A gente prosseguiu, em resumo, apareceu. O jogo foi tomando, o jogo foi tomando conta. Ele foi pegando a sua fama ali, mesmo que naquele grupo começou a aparecer uma galera. Em exclusivo, apareceu uma pessoa que se propôs a fazer entrevista com os melhores jogadores da época. Vamos lá. Eu sequer imaginava a possibilidade, porque eu sequer sabia falar inglês direito, espanhol, quem diria. Eu, no máximo, só pegava pra assistir, sabe? Só que, mesmo nessa época de notícias, o que mais se destacava, naquilo era eu. E basicamente ficava a disputa entre o francês, que eu já falei. O francês, em resumo, ele é chamado no jogo como ZKB, mas eu vou deixar como francês pra ser mais fácil. Ficava entre o francês, o Moisés e eu, basicamente o pilar daquele jogo, que sustentava aquele jogo competitivamente. E, em resumo, foi chamado um por um. O francês sabe falar inglês, aí tá tudo tranquilo. Eu, sem nem esperar, acabei recebendo o tweet dele me marcando, dizendo: você pode me contratar no PV, cara? Eu falei: cara, mas não é possível. Só pode ser pra isso. E eu não tava errado. Chegou lá, ele me chamou pra fazer entrevista e, tipo, eu nem perguntei o porquê, eu só deixei. Eu tava altruísta em dizer, tipo, porra, me reconheceu, né? Já estava na hora. No dia seguinte que ele me chamou, eu descobri o porquê. Porque tinha saído a entrevista com o Moisés, que era basicamente o melhor. Não só o melhor do mundo em habilidade em si, mas em consideração. Eu mesmo falava que ele era o melhor. Pra mim, ele era o melhor daquele jogo e terminou aquele jogo com ele sendo o melhor. Mas, em resumo, na entrevista, eles têm uma mecânica de você listar os 3 melhores jogadores em própria opinião, excluindo a si próprio. Esse cara, que todo mundo considera o melhor do mundo, inclusive eu, tanto que é a entrevista com mais views do canal, falou que eu era o melhor do mundo. Ele fez questão de explicar que na lista dele, mesmo que ele se colocasse na lista, ele se colocaria abaixo de mim. Caralho. Ele fez questão de deixar isso bem claro e eu vendo aquilo fiquei, bem... Eu acho que não tem mais dúvida sobre o porquê que ele veio me chamar, né? Eu só fiquei incrédulo. Eu comecei a ter uma atenção a mais porque, tipo, a galera brasileira não tinha atenção nenhuma, independente do qual eu botava o pau na mesa daquele jogo. Não tinha respeito nenhum entre os outros jogadores comigo. Eu não sei dizer o motivo, mas depois daquela entrevista, depois daquele comentário, tudo mudou de uma hora pra outra, sabe? Eu não só fiquei no topo daquele jogo, mas eu fiquei no topo também da comunidade. Eu comecei a ter uma autoria a mais. A empresa me notou, definitivamente. A empresa, os jogadores. Girou bastante coisa em torno de mim. Eu já tinha minha própria equipe naquele jogo, mas me veio convite de todos os lugares do mundo. Em relação àquele jogo. Pra poder participar. Que na época que eu comecei a pensar, caralho, essas equipes aqui, né? Um dia a gente pode estar lá, né? Quando eu menos percebi, eu tinha condição de estar em qualquer equipe que eu quisesse. Cada equipe tinha assim, olha só, você vai ter que passar por esse teste aqui, por esse cara. Literalmente, todo mundo chegou e me falou, ó, se tu quiser vir, você vem. Eu passei de baixo para cima para o maioral daquela merda. Aquilo colocou para mim que eu poderia chegar em qualquer lugar. Mesmo que... Eu não vou dizer fácil, mas mesmo que aquela comunidade não seja tão grande assim, tinha pessoas dedicadas pra caralho lá, eu não era o único dedicado. E do nada que... literalmente, não vou dizer do nada, mas por causa desse pico eu acabei sendo reconhecido. Eu acabei tendo essa notoriedade, isso é uma coisa que me marca de uma maneira que eu nunca vou esquecer. Eu luto, basicamente, hoje pra ter de volta aquela sensação de reconhecimento e dedicação, independente do que eu faço.
Desde aquilo eu coloco a determinação que eu tenho que colocar em tudo que eu faço. E não necessariamente o jogo me marcou por alguma coisa que o jogo é. O jogo sequer tem história, basicamente os macaquinhos pirata que se bota pra lutar no Tetris. Tanto que eu acho que é daí que vem minha compaixão por... Não a gente fala por meme, mas não unicamente eu gosto muito do animal macaco. Tanto que eu tenho um. Tanto que aqui no meu servidor eu sou o rei macaco. Tanto é que eu tenho um. O Zezão é o meu macaquinho, gente. É isso. Basicamente Tem que isso. falar. Não Meu tem- avô não também tem teve que um falar. macaco. Então, não é nem Eu? pelo que o jogo em si me proporcionou, mas é basicamente pelo fato de que tudo que eu consegui fazer naquele jogo me proporcionou, sabe? Se já aquele jogo me marcou, eu acho que eu construí esse motivo e com muito orgulho. Chegou até o final porque gostou do corte, hein? Esse link aí na tela vai te levar para o MacaCast, onde se originou esse corte e também se originou este projeto. Se você gostou do que ouviu até aqui, saiba que vale a pena dar uma chance a esse projeto que acaba de começar. Fica aqui o meu convite para o MacaCortes e o MacaCast. Até a próxima.